Nós temos, assim, antes de eu abordar algumas questões relacionadas com a convenção que a nossa federação afirmou, é importante que nós possamos fazer uma reflexão acerca de valores e de foco do próprio movimento sindical. Nós vivenciamos hoje uma crise, não só política, mas uma crise ética e às vezes de existência, de saber para onde vamos, o que é importante fazermos, como vamos encaminhar esta ou aquela situação e como vamos diferenciar o comercial do que realmente possa ir de encontro com as reais necessidades da classe trabalhadora. E dentro desse contexto, o mais comum a gente ouvir falar no atraso empresarial e que o atraso empresarial impede. Na verdade, o sistema não está atrasado. O sistema está como ele quer, do jeito que ele quer, como ele pode lucrar. Então, o atraso ele não é porque não há condição de aprimorar uma situação ergonômica para que o trabalhador tenha um desempenho melhor. O atraso é porque o sistema quer que esse trabalhador adoeça, porque a doença do trabalhador ela gera lucros numa outra ponta da cadeia, que arrecada e que especula em cima da vida. E a doença, consequentemente, ela é o quê? Ela é um produto de mercado. A doença é um produto de mercado. Não fosse isso, o sistema de saúde pública não estava falido. Por quê? Porque a precarização do serviço de saúde é o quê? Para que serve? Para a acumulação do sistema de saúde privado. A educação, a precarização, melhora o quê? Melhora o faturamento da saúde privada e assim, consequentemente, em outras situações. Essa é uma análise que nós temos que fazer para nós não ficarmos dizendo, não, o sistema está tão ruim, o sistema não está ruim, o sistema está fazendo o que ele quer, ele está cooptando, ele está atraindo para si as nossas principais lideranças sob formas diversas. O sistema está nos chamando para nos oferecer aquilo que diz o poema do Vinícius, não vê o que te doeu? Né? Só que a gente não aprendeu a dizer, tu não pode me dar o que é meu. E é essa discussão que o movimento sindical tem que fazer. Se o movimento sindical tivesse o foco na saúde e segurança, efetivo na prevenção, nós não teríamos que ter o Mário discutindo lá com o pessoal dele para liberar esse ou aquele para vir, para liberar a verba, como nós temos. Todos nós temos um enfrentamento na hora de investirmos na atenção à segurança e à saúde do trabalhador. Nós temos a discussão com os nossos pares. E não é diferente na CUT, não é diferente na Força, não é diferente na UGT, não é diferente na CTB. Agora, nós precisamos sensibilizar os companheiros para a necessidade dessa discussão, para a necessidade desse encaminhamento, mas que nós possamos também dizer, olha, nós estamos falhando, companheirado. Nós estamos perdendo o direcionamento que nós tínhamos alguns anos atrás, quando nós colocávamos a saúde do trabalhador em primeiro lugar. Agora, o trabalhador quer a questão econômica imediata. Ontem nós sofremos o revés na Assembleia, né? E vejam os senhores que um dos indicadores para o revés foi o voto da deputada Regina Becker da Rede. A expectativa que a Rede poderia ser uma luz no final do túnel. A deputada foi lá e empatamos, aí a Covate desempatou. Não é? Mas foi o voto de uma representante de um partido que poderia se dizer da esquerda, que poderia dizer que tinha legitimidade para garantir que avançasse a pretensão dos trabalhadores. E faltou um voto. Para que a pretensão dos trabalhadores avançasse, faltou um voto. Na questão econômica, que é hoje o que se discute. Agora, não é só a questão econômica que o sindicato discute ou que faz com que o sindicato perca os focos de outras ações estratégicas. Há também as questões políticas que interferem, e muito, na atividade sindical. Quando os sindicatos se tornaram aparelho dos partidos políticos, eles perderam a identidade com a causa. Porque nós teríamos que usar os partidos políticos e não sermos usados por eles. E aí nós temos dificuldades de convencimento, e o Valdir sabe disso, e o Dr. Cláudio sabe disso,
que quando nós fomos discutir essa convenção, que é um avanço e que tem como o parâmetro um documento moderno que é utilizado na França, tem como base, nós tivemos que ir para a votação e ganhar no voto. Nós tivemos que ir para a votação e ganhar no voto essa convenção e fazer o enfrentamento com lideranças expressivas no nosso meio. Então, nós vamos dizer que o trabalhador é atrasado porque o trabalhador não sabe, mas aquelas lideranças que deveriam ser formadoras de opinião muitas vezes estão atrasadas no processo, porque existem outras questões maiores e que as lideranças maiores não podem perder o tempo de ficar discutindo segurança e saúde do trabalhador, e isso é designado esse ou aquele companheiro para fazer, e que se não tiver persistência, e que se não tiver, muitas vezes não for taxado, e é taxado de maluco, que é da segurança e de saúde, isso é coisa do fulano. O Valdir interditou o próprio sindicato dele. Não é? É importante saber. O Valdir interditou o próprio sindicato dele, porque ele foi lá e disse: isso está errado, isso eu não concordo, isso eu não concordo. Se tu não concorda, faz queixa no Ministério do Trabalho. Ele foi lá e fez. Interditaram. Então, para se ver assim, que essa luta, a reflexão que nós temos que fazer, a multiplicação da opinião que nós temos que dar, é entre os nossos próprios companheiros, o poder de convencimento dos pares. Né? Ou, quando nós tivermos a possibilidade de ganhar no voto, ganharmos no voto. A ideia é estabelecendo um contraditório, porque até no sindicato, às vezes, e alguns sindicatos são maus empregadores, né? Às vezes no sindicato que cobra do patrão, ele mesmo, enquanto empregador, ele não usa daquela prerrogativa que eles às vezes exigem veementemente que o patrão cumpra. Então há uma dificuldade. O sucateamento do Ministério do Trabalho, nem dá para falar, porque isso aí é uma coisa que vem acontecendo. E nós vamos dizer assim, e não é só porque o Brasil foi governado pelo Fernando Henrique há 13 anos. Isso permanece ocorrendo num governo dos trabalhadores. Eu costumo dizer, os trabalhadores chegaram ao governo, mas não chegaram ao poder. O poder continua na mão do sistema. E o sistema é o que faz com que nós façamos uma discussão dizendo que a empresa está falhando. A empresa não está falhando, porque a empresa está lucrando, a empresa não importa se perderam vários milhões de dedos, foram perdidos. No mercado, a precarização é normal. Um dedo se perdeu, se o cara continua trabalhando, tudo bem. O INSS não indeniza a perda de dedo, né? Não aposenta por perda de dedo. O cara segue trabalhando. Eu conheço um companheiro que perdeu uma ponta do dedo e seguiu trabalhando, porque não tem o que fazer. Então, há essa dificuldade. Como também há a dificuldade da identificação da doença. Por quê? Porque a grande maioria dos nossos municípios, os médicos, não identificam doença profissional. Não há notificação da doença profissional. E nós não estamos falando só de Porto Alegre, nós temos que o universo dos trabalhadores que nós representamos está em todo o Estado. E em muitos desses estados, a precarização se dá na prestação da mão de obra. Hoje, por exemplo, com o programa Mais Médicos, que foi uma solução, mas é um problema no final, porque os médicos não sabem preencher um simples atestado médico e colocar o CID. E aí, o que acontece? Quando chega na hora da discussão, ou do benefício, ou de preencher a CAT, o médico, ele não tem o CPF, que é um documento que precisa ele ter. Não tem o CRM, que é um documento que precisa ele ter. E daí, o que tem que fazer? Tem que procurar um médico que tenha CRM, não é? Que esse é um outro problema que surge, Dr. Cláudio Mário Reis, é o médico não ter o CRM. Bom, tem um campo que exige isso. E não tem. Então, são as dificuldades que aumentam. E aí, assim, aí nós vamos discutir que nós temos, e nós avançamos, e isso, assim, eu digo para vocês, eu presido em exercício a federação, mas o mérito maior dessa convenção que a nossa federação é signatária é do Valdir e do Dr. Cláudio.
E o mérito tu tem que dar para quem tem o mérito. Não é tu, em cima do trabalho que o companheiro fez, tu dizer, bom, esse trabalho aqui é nosso, porque é bonito, porque é não sei o quê, porque está dando certo. Está dando certo porque nós contamos com esse trabalho persistente do Valdir, nós contamos com a colaboração persistente do Dr. Cláudio, que espremeu os empregadores. Em muitos momentos, eu estive acompanhando ele numa fiscalização, onde nós ficamos quase 3 horas, o empregador assinando o auto de infração que o Dr. Cláudio deu na farmácia. Só que assim, o professor falava no começo da manhã, que nós estamos perdendo homens da estirpe do Cláudio. E estamos perdendo. E o pior é que nós estamos perdendo e não estamos vislumbrando a possibilidade de reposição. E daí o Cláudio vai sair, amanhã depois o Valdir vai sair do sindicato, e aí? E eu costumo brincar com meus companheiros da diretoria do nosso sindicato lá, e às vezes nas assembleias, vocês vão acabar perdendo os direitos que nós pelhamos e branqueamos cabelo para conquistar para vocês aqui, porque o sistema está cooptando tudo. O sistema está levando tudo. Então, nós temos assim uma discussão firme nas farmácias, em cima de questões ergométricas previstas na convenção. Nós temos uma legislação moderna sendo discutida, mas nós também temos muitas dificuldades, porque nós vamos até um determinado momento, e no determinado momento que nós precisaríamos de autuar, nós não vamos conseguir autuar, porque o Cláudio não vai estar mais junto conosco. Lamentável, a perda, vamos dizer assim, ninguém é insubstituível, não, o Cláudio é insubstituível hoje no sistema. Ou alguém tem dúvida disso? E não é porque ele está aqui. Se eu tivesse que dizer para ele o contrário, eu diria o contrário, e ele sabe disso. E a gente não tem assim o hábito de ficar dizendo, olha, porque a pessoa está... Mas é bom tu dizer para as pessoas da importância que ela tem enquanto elas estão presentes. Porque depois, o cara foi e eu não tive a oportunidade de dizer o quanto ele foi importante para que nós pudéssemos avançar. Nós vamos trabalhar e continuamos trabalhando, Cláudio, para que isso aqui não fique no esquecimento. Tá? Nós vamos lutar, nós vamos renovar essa convenção, nós estamos fazendo alguns ajustes entre os nossos mesmos, o poder do convencimento dos nossos mesmos para a gente fazer isso, e nós vamos continuar, até porque é uma forma que a gente tem de agradecer o trabalho que o Cláudio fez conosco e de manter o Cláudio vivo nas nossas ações, é nós continuar com esse trabalho que foi desenvolvido. Agora, eu digo para vocês, nós temos mapa de controle de risco, é isso que as companheiras que nos antecederam disseram. Bom, mapa de controle de risco, se a gente for ver ali, e até eu falava com o Cláudio sobre isso, nós vamos ver no papel, está bonitinho, às vezes. Está bonitinho. Agora, a questão física, o desempenho físico, as escalas de revezamento nas farmácias são um horror. É só no papel. E isso vem da ausência de várias questões. O sindicato faz o quê? O sindicato denuncia, tenta negociar com a empresa e aí tem que entrar na justiça. Tem que entrar na justiça para poder reverter a situação. Mas é complicado. Agora, a gente tem, e em alguns momentos também teve que se convencer o Simprofar de fazer. Por quê? Porque entra a discussão e a dificuldade que a gente teve aí na renovação da convenção, ela se dá porque o Simprofar não assinou a convenção de reajuste de salário. Essa convenção de reajuste de salário é questão eminentemente econômica, e é aquilo que os trabalhadores cobram na ponta ali. E aí não assinou. E algumas lideranças achando que, bom, se ele não assinou, nós não vamos assinar para tentar forçar. Só que nós não vamos forçar, nós temos que diferenciar a discussão econômica da discussão da saúde. E aí nós vamos conseguir firmar essa convenção. Mas eles, por quê? Porque a orientação do escritório, e todos conhecem o escritório Obino como defensor dos empregadores, a orientação do Obino é para não assinar. É para deixar assim como está, que o Ministério não tem como fiscalizar, que o Ministério Público do Trabalho, para fazer qualquer coisa, depende do Ministério do Trabalho, dos auditores do Ministério do Trabalho, e que deixa assim, que às vezes é interessante deixar passar um tempo, que se fiscalizarem 10 farmácias, vai ter 1000 que não vão ser fiscalizadas.
consequentemente, uma rede de farmácias vai lucrar, porque o percentual é muito baixo em cima da fiscalização e da autuação que possa ser feita. Mas há essa discussão, e há esse encaminhamento, e há essa condição. O sindicato que representa as farmácias, ele não fez o acordo econômico. Não tem interesse, ele quer fazer abaixo do piso regional, e as entidades sindicais não querem fazer abaixo do regional. E aí não foi assinado, está vencendo. Venceu o dia 1º de março, para quem tem data base em março, um ano sem que se assinasse a convenção, o que está fazendo com que as entidades ajuizem ações na justiça, no sentido de fazer com que essa situação seja revertida. Mas a gente acreditamos, e muitas das fiscalizações, e muitos sindicatos nossos que visitaram algumas empresas, rede de farmácias, as redes estão se adequando, com dificuldades, com resistência, mas estão se adequando. As empresas novas, vou dar um exemplo aqui da São João e da Panvel, que estão abrindo redes, quando elas abrem, já têm aberto novas unidades com a observância ao que está disposto nessa convenção. Isso já é um avanço, porque essas empresas, por exemplo, na minha cidade, Quaraí, abriu uma nova unidade, que nós tínhamos fechado até a mais econômica, o sindicato fechou a mais econômica por um período, e aí o sindicato fechou, a mais econômica acabou fechando aquela unidade de lá, a São João abriu e remodelou o prédio já nas condições que nós havíamos colocado, questionado e discutido, e dentro dessa convenção. Isso para a nossa área, para a área do comércio, é um avanço. A gente luta pela inclusão de trabalhadores portadores de necessidades especiais, né? E isso é uma outra dificuldade, porque na medida que nós vamos provocar o empregador até, e o Cláudio tem autuado por isso, né? As empresas, o cara vai dizer, pois nós estamos dando acessibilidade, nós estamos melhorando a nossa condição, só que igual, quando ele vem da rua para a calçada, ele não consegue chegar porque o poder público não fez as rampas de acesso com as condições necessárias para que esse trabalhador portador de necessidade especial pudesse chegar ao local de trabalho. Então, há uma série de situações de risco que aumentam consideravelmente essa condição e a acessibilidade. Se fala muito nisso, porque é bonito falar inclusão, é bom dizer que foram incluídos tantos, mas na prática, quando se consegue no ambiente de trabalho, a gente chega a uma condição de que do lado de fora a situação é pior que da empresa, e aí é o poder público que teria que tomar providência. Também ocorre que muitas empresas têm as cotas preenchidas, né, doutor Cláudio, no papel. E aí, quando de fato e fisicamente a gente vai constatar e vai verificar o que acontece, o trabalhador não existe, o trabalhador, eles estão usando o dado de um trabalhador que já saiu da empresa. Há uma série de situações, e claro, eu já estou encerrando, Mário, nós temos que continuar trabalhando no sentido de fazer com que não só nós possamos avançar, mas que os nossos companheiros possam participar, e um desafio nosso é nós fazer com que os outros companheiros, as lideranças de todos os nossos segmentos do movimento sindical se interessem por essa discussão, por esse tema, mostrar que é mais fácil tu pegar uma empresa pelo lado da saúde que pelo lado econômico, porque as multas são até mais pesadas. Não é? Então, esse é o encaminhamento. E dizer assim para vocês, o sistema, pessoal, o sistema, ele está faturando como nunca. O sistema está ganhando como nunca. A crise existe para quem produz e para quem trabalha. O sistema, e principalmente o setor especulativo, principalmente aqueles que ganham com o investimento, com a aplicação de dinheiro, esses estão ganhando como nunca. Então, nós temos que ver isso, que chamar atenção para isso, discutir isso e fazer a defesa de que, para melhorar, nós temos que atacar, e atacar o sistema, não sermos cooptados por ele. Muito obrigado. Obrigado, então, companheiro Dionísio. E de imediato passamos ao companheiro Valdir. Eu vou trocar o microfone aqui, que esse aqui está melhor. Olha, bom dia a todos.
Mais direcional, assim. Alô, alô. Bom dia a todos. Quero saudar aqui todos os componentes da mesa. Todos aqui, para mim, são especiais. Eu chego a ficar arrepiado com o que o Dionísio falou. E assim, ó, tudo que foi falado na mesa aqui não é diferente do que das nossas ações lá no sindicato. Inclusive, eu quero saudar aqui o mestre Cláudio Pérez, que para mim é um mestre nacional, né, e internacional também, né. Quero saudar aqui também o companheiro Júlio, que está aqui, que é um outro companheiro do sindicato, veio lá de Pelotas, pessoal, está lá de Pelotas, é um diretor de saúde e segurança do trabalho, e aonde tem a luta pela prevenção, pelo combate às injustiças sociais, o Júlio está sempre, inclusive participa dos conselhos municipal e estadual de saúde, isso é fundamental, né? E também saudar aqui o companheiro Paulo aqui, que eu conheço há anos também, muito trabalho a gente fez junto, de acompanhamento também na saúde e segurança do trabalho, nas fiscalizações também, junto com o Centro de Referência de Saúde do Trabalhador, né, Paulo? Bom, eu não vou me alongar muito, quero deixar mais oportunidades para vocês fazer as perguntas, eu acho que muita coisa já foi dita. A única coisa que eu quero discordar da companheira aqui do CID Saúde, como é seu nome? Anitta. Dizer para a Anitta que, claro, que é importante, né, o envolvimento de toda a diretoria, e deve ser assim, o envolvimento de toda a diretoria na luta na saúde e segurança do trabalho, na prevenção, né? Criar os departamentos de saúde e segurança do trabalho, políticas de funcionamento, né? Reais mesmo, né? Agora, se não tem um apoio, você disse que não vai acontecer nada. Vai, tem que, como disse o Dionísio, persistência, trabalho, qualificação, né? Eu acho que quando um diretor do sindicato, ou diretores assumem essa responsabilidade, muitas vidas eles podem salvar. Nós já salvamos muitas vidas junto com esse homem aqui, Cosati e outros. Muitas vidas foram salvas. Pessoas que deixaram de morrer. Porque foi lá, interditou, embargou, né, e proibiu aquele trabalho indecente. Então, nós, independente de categoria ou não, onde nós estivermos como diretores do sindicato, seja para categoria ou não, e ver uma situação de risco, de possibilidade de doença ou morte, ele tem que intervir. Não só o diretor, como qualquer cidadão pode fazer isso também. Então, assim, ninguém vai tirar isso, né? Quando a gente tem trabalho, né, e tem reconhecimento, ninguém vai tirar isso, ninguém vai te tirar de dentro do sindicato, porque aí tu tem uma categoria que está do teu lado, uma categoria que está te acompanhando, né, e visualizando, né, porque é para eles que eles que te elegeram, e tu tem que fazer o que tem que ser feito pela categoria. Então, assim, eu já falei ontem muitas coisas, aproveitei a oportunidade que coordenei a mesa, já falei muita coisa das nossas atividades, o Dionísio agora falou sobre a convenção coletiva, e foi gravado também, está tudo gravado, né? Então tem muita coisa, que eu estou desde 84 no sindicato, né? E não só eu sou uma simples figura que foi eleito para uma categoria, não sabia nada, né? E procurei aprender, e a gente está aprendendo todo dia. Agora, sozinho também não somos nada. Tem que ter a diretoria junto, tem que ter essas pessoas maravilhosas que se preocupam com o trabalhador, se preocupam com as pessoas, com o seu bem-estar, né? E sozinhos não somos nada. Unidos, sim, né? A gente tem muita dificuldade para fazer a saúde e segurança do trabalho, como bem o Dionísio falou, mas o que vale é a perseverança, a vontade de fazer, de trabalhar, e mesmo que demore, um dia a gente consegue, mesmo que demore. Essa convenção, quanto tempo demorou para sair? Quantas dificuldades nós tivemos? 3 anos, né? 2 anos só para convencer nossos próprios colegas, né? Então, olha, e é um trabalho árduo e muito bonito de se fazer, e vocês aqui sabem disso, não preciso dizer isso para vocês, porque vocês também fazem isso. Todos que estão aqui sabem, são heróis.
nessa área. Então, eu só tenho a agradecer aqui pela essa oportunidade de estar aqui também novamente, agradecer o Mário, o Antônio Jane Cardoso, que é uma pessoa que eu admiro muito também pelo seu trabalho, né? E dizer para vocês que essa 11 anos de Semana de Prevenção de Ler-DOT, cada ano está melhorando, né? Então, parabéns a todos, né? E vamos trabalhar junto para que a 12ª, né, a gente tenha resultados também. Temos um trabalho a fazer lá em Brasília, reforçar o trabalho que o Cláudio Pérez já documentou, apresentou em Brasília. Nós já fizemos, inclusive, através da 10ª Semana de Prevenção de Ler-DOT também, documentamos alguma coisa que copiamos do Cláudio, das reivindicações sobre alterações na legislação e outras coisas. E vamos agora sentar novamente, fazer uma avaliação e documentar novamente, né? Ainda mais que a gente tem um apoio agora da doutora Cláudia ontem, né, que se colocou à disposição de nós pressionar lá o Ministério do Trabalho, o ministro e tal, né, de nós fazer mudanças na legislação, né? E para isso nós também temos que fazer mudanças nossas, né, nos próprios sindicatos também, né? Eu quero só, para encerrar aqui, ler uma mensagem do Clemente, que é do Diese, deixa eu ver onde é que está aqui, é rapidinho, que ele fala sobre a conjuntura atual. Mais um, está aqui. É bem curtinha a mensagem que ele colocou, que eu achei interessante, eu quero socializar com vocês. Os dados divulgados pelo Diese, SEAD e parceiros regionais e pelo IBGE indicam o rápido avanço do desemprego. A inflação resiste relativamente elevada. Com a retomada das atividades do Congresso Nacional, deliberou no Senado uma polêmica mudança na exploração das reservas naturais de petróleo. Nessa semana está pautada a deliberação sobre o PLS 555, que trata das estatais. A Operação Lava Jato produz seus espetáculos, travando cada dia mais e de maneira dramática a atividade econômica. A crise avança naquilo que é a sua essência, destruir. A vida após a destruição, pois a crise um dia acaba, porém o custo social, econômico, político, cultural e ambiental são incalculáveis. Podemos estar destruindo nossa capacidade autônoma de conduzir o nosso desenvolvimento. O que nos importará severas restrições de produzir para todos o bem-estar social, a qualidade de vida e o equilíbrio ambiental. É necessário reagir, porém a trajetória das lutas que conformam a crise indicam a tragédia, a mesma presente em tantas realidades desse nosso pequeno mundo e que destrói vidas e sonhos. Interessante, né? Isso aqui foi feito pelo Cartas das Segundas-Feiras do Clemente, que é o diretor técnico do Diese. Então, assim, eu quero parabenizar a todos, parabenizar as mulheres que estão sempre presentes aqui também, a organização que também, todos os eventos da prevenção de Ler-DOT, sempre tem mulheres também que vêm aqui trazer a sua contribuição e de trabalho também, e elas estão sempre em maioria nos nossos eventos, né? Então, parabenizar a todos, agradecer também essa oportunidade aí ao Mário e à organização, e estou à disposição para ajudar em que for preciso e aprender com vocês e cada vez mais fazer mudanças, né, Cláudio? Então, um abraço a todos e obrigado por tudo. Obrigado, então, companheiro Valdir. Nós estávamos tentando ali, eu e o Tony, eu tinha deixado meio no ponto, acho que deu algum probleminha. Eu ia fazer uma apresentação, vamos ver se a gente consegue, enquanto isso a gente vai trocando algumas ideias aqui. Eu sou do ramo da alimentação, prazer ter o companheiro Júlio aqui do Sindicato do Comércio, atuamos no Conselho Municipal de Saúde e na CIST, o Júlio coordenou a CIST lá num período e depois eu assumi no lugar dele.
e tive de 2007 até 2010, fazendo esse trabalho de conscientização lá com o movimento sindical com relação à questão da saúde do trabalhador. Nós temos como carro-chefe hoje, no ramo da alimentação, a NR36. No dia 18 de outubro de 2013, em Brasília, foi assinado pelo então ministro do Trabalho, Manuel Dias, e no dia 19 ela foi publicada no Diário Oficial da União. A partir desse momento, nós começamos então um trabalho de conscientização dos nossos companheiros dos sindicatos da alimentação e principalmente nas localidades onde estão concentrados os maiores números de abatedouros de aves, de bovino e outras atividades de abate. Por quê? Porque não foi fácil chegar até esse momento de conseguir a concretização da assinatura dessa NR. Nós levou mais de 3 anos, uma comissão tripartite fazendo essa discussão, onde tivemos o apoio dos auditores fiscais, inclusive do Paulo Barros, no ano passado esteve aqui conosco, e de outros, e mais importante, dos órgãos que acompanham, que pesquisam a questão da saúde do trabalhador, como a Fundacentro e outras instituições. Nós tivemos um acompanhamento por um longo período lá da doutora Maria Maene, que é uma especialista nessa questão de saúde do trabalhador, e a gente teve, então, esse privilégio de fazer esse acompanhamento. O Dionísio coloca alguma coisa com relação ao sistema, com relação aos empresários, ao capital. E a gente pôde ver isso nessa comissão tripartite. Eles estão há anos-luz de nós, trabalhadores, na questão... Vamos trocar aqui. Agora melhorou. Ficou até demais. Mas então, assim, o empresariado, por deter o capital... O pessoal do som aí, diminuiu um pouco, senão... Tony, aí, beleza. Então, assim, pessoal, o que a gente percebe, e é uma questão óbvia para a gente ali que está acompanhando, é que o empresariado, ele sempre está correndo na frente do movimento sindical e dos trabalhadores. Por quê? Porque tem o poder da grana, tem o poder do dinheiro. Porque eu lembro que nós tínhamos uma comissão de trabalhadores, e quem capitaneava esta comissão era o Cidelei de Oliveira, que é o presidente da CONTAC, a nossa Confederação da Alimentação, e que nós tínhamos o Dr. Roberto Ruiz, que também é um especialista da área aí na questão de saúde do trabalhador, e um outro companheiro, que agora me fugiu o nome, que era da assessoria jurídica, e mais 3 sindicalistas. E a patronal tinha um batalhão de assessoria. Então tinha um representante que era da BRF, e mais um outro da Marfrig, e eles tinham 12 pessoas assessorando. Assessoria jurídica, assessoria médica do trabalho. Evidentemente que a gente não se furta ou não se sente derrotado por estar fazendo o debate, porque a gente tem uma visão dos ambientes de trabalho que muitas vezes as assessorias não têm. Então a gente consegue fazer esse debate com eles. Mas a gente fica, num primeiro momento, e quem não está acostumado e que presencia ou vai participar, se sente até meio constrangido, porque olha ali, é o doutor fulano, é o médico do trabalho, é o técnico de segurança do trabalho, e por aí vai. Entendeu? Então, é isso que a gente consegue, né, fazer esse debate. Por quê? Porque muitos sindicalistas não têm, às vezes, formação acadêmica, são com raras exceções. E com raras exceções também, aqueles que, às vezes, conseguem chegar numa universidade ou se disponibilizam a estudar, tá? Eles conseguem também retribuir isso para o movimento sindical. Entendeu? Que, no caso do Valdir, sindicalista,
se formou, continua militando hoje, batalha. E às vezes o pessoal vai também, o sistema propicia e chama ele para ganhar dinheiro. E às vezes ele, o objetivo dele não é aquele, mas a necessidade dele faz com que ele vá atrás do mercado de trabalho e aí abandone a causa sindical por causa do movimento. Então, para nós foi, do ramo da alimentação, foi um ponto positivo a gente ter conseguido. Mas esta ANR, ela não nos deu aquela tranquilidade de dizer, bom, a partir do momento que nós temos uma ANR específica para os setores de abate e derivados, agora os trabalhadores desse setor vão estar tranquilos. Infelizmente, não é assim que as coisas funcionam. E hoje, para nós, a maior fiscalização que os sindicatos estão tentando fazer e acompanhando e pressionando é a questão das pausas. Porque a ANR, ela estabelece as pausas, se trabalha 50 minutos e tem 10 minutos de pausa. E é pausa, não é para ir ao banheiro, não é para ir tomar o café, não, é pausa. Porque como a norma foi implementada, ela tinha 3 meses, 90 dias para ser colocado, começar a realmente ela se adaptar, aquele período de adaptação pelas empresas, tinha algumas empresas do setor que estavam fazendo as pausas, mas dizendo, olha, tu vai fazer ginástica laboral na pausa, tu vai fazer não sei o quê, tu vai dançar. Tinha umas que até contrataram, não sei que tipo de profissional lá, que estava ensinando dança para o pessoal. E aí a gente começou a bater em cima e realmente eles tiveram que parar, porque não é esse o objetivo da pausa. O objetivo da pausa é para o trabalhador realmente recompor, principalmente porque trabalha muito com essa questão do movimento repetitivo para recompor o líquido sinovial nos tendões. Então, a gente ainda continua com esse objetivo, com essa função, aliás, com essa responsabilidade de cobrar que as empresas se adaptem a essa nova realidade da NR 36 e executem as pausas. Porque tem algumas ainda que ainda não estão fazendo as pausas. Eu não sei se o Tony conseguiu, ele está buscando lá. Enquanto isso, a gente vai falando. Mas especificamente do que a gente se propôs nesta mesa a fazer esse debate. Trazer um pouco da realidade dos sindicatos, das dificuldades que a gente encontra com relação à questão do que a Anita coloca, de fazer o convencimento dos nossos próprios parceiros para que priorizem a questão de saúde do trabalhador, dizendo que a saúde do trabalhador é importante e que a gente consiga colocar alguma cláusula com relação à questão de saúde do trabalhador nas convenções. Também tenho que concordar com o Valdir quando ele discorda um pouco da Anita com relação a essa questão de não ter esse apoio. Mas a gente tem que ter essa perseverança realmente e a gente tem que fazer aquela briga interna. Infelizmente, a gente não tem como se furtar disso para quem quer e que gosta de fazer saúde do trabalhador. Porque essa questão assim, vou confessar para vocês, e não tenho nenhuma restrição de dizer em qualquer espaço, às vezes eu já me senti frustrado, que às vezes dá vontade da gente jogar o boné e ir embora para casa, porque a gente às vezes não tem o apoio que a gente busca e que realmente a gente precisaria para fazer um trabalho, eu acho que mais contundente, um trabalho que realmente tivesse uma eficácia maior. Mas isso também a gente para pensar e aí a gente faz uma autocrítica, mas o que adianta eu sair fora agora, pular do barco, se o que eu venho lutando, o que eu venho buscando há muito tempo, às vezes eu não consegui atingir 10% daquele objetivo que a gente se propõe. Então, tem coisas que às vezes fortalecem a gente, tem coisas que nos abrem os olhos e tem coisas que a gente faz porque realmente tem amor à camiseta, que é uma questão, como outras, apaixonante, que a gente está tentando, a gente está fazendo alguma coisa para aquele trabalhador que não tem a condição ou
não conseguiu chegar numa condição que nós estamos hoje, dentro do movimento sindical, dentro de uma entidade sindical, gozando de uma estabilidade, e que isso faz com que a gente faça uma auto-reflexão de, bom, se eu tenho tudo isso, por que eu não vou continuar brigando? Entendeu? Então é isso que faz com que a gente realmente continue ainda essa batalha árdua com relação à questão de saúde do trabalhador. Mais especificamente nas nossas, no nosso ramo de atividade, a gente em 2007 até 2009, a gente conseguiu uma parceria no Estado com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a Universidade Federal de Pelotas e com o Instituto Itapuí, e fizemos uma parceria também com os sindicatos, porque mesmo os sindicatos sendo filiados à federação, a gente tem que fazer o conhecimento, às vezes, que tu precisa fazer uma parceria para atingir algum objetivo. E nós conseguimos fazer nesse período de 2007 até 2009, uma parceria com 12 sindicatos, mais especificamente onde tem ainda, porque muitos já fecharam, mas onde tem os abatedouros, para fazer uma pesquisa científica. Porque aquela coisa, a gente precisa dar para a sociedade, principalmente para a mídia, para ter credibilidade, uma coisa que venha de órgãos oficiais. Então a gente fez essa parceria, a gente conseguiu fazer um primeiro projeto, que foi o projeto Pista, que era especificamente para o setor de aves, e depois o projeto Alerta, que especificamente com a questão dos abatedouros de bovino. E a gente chegou à triste conclusão que o trabalhador deu um frigorífico, e a vida útil dele, assim como de outros ramos de atividade, também talvez seja mais ou menos por aí, que é de 5 anos, independentemente da idade dele. Trabalhadores jovens, de 18 a 24 anos, que começavam a trabalhar na linha de produção, 5 anos tinham algum problema de lesão por esforço repetitivo ou uma outra doença relacionada ao trabalho. E isso fez com que a gente começasse, então, a pensar um pouco mais para frente. O que a gente faz com essa pesquisa? Aonde a gente vai buscar parceria? Então, a gente conseguiu fazer, em 12 cidades desse estado, audiências públicas, mostrando para a população e para as autoridades que havia um problema sério dentro desses locais de trabalho. E mostrando para a patronal também que o problema existia e que eles não queriam resolver. Porque, na verdade, é isso. Quem paga a conta do trabalhador que está hoje na Previdência Social é a sociedade como um todo. Mas o sistema e o capital, ele continua, paga a parte dele, mas ele continua tendo lucro. Então, diante de todos esses fatos, dessa pesquisa, a gente conseguiu chegar até Brasília, numa audiência pública, e aí a gente encontrou a parceria de 2 auditores fiscais e de um engenheiro de segurança do trabalho, que eu não lembro o nome deles agora e também não anotei para trazer, para colocar para vocês. Mas foi de suma importância, assim como a importância do Dr. Cláudio aqui para o pessoal do Sindicato do Comércio. E esse pessoal abraçou essa causa. E daí começou todas as articulações para chegar nos finalmente, como a gente disse, que foi na conclusão e na assinatura lá da oficialização da NR36. Os nossos parceiros, os nossos sindicatos filiados hoje, com raras exceções, têm algum dado específico com relação à sua região ou aonde tem abatedouros. A gente tem tentado fomentar isso com os nossos companheiros, para que é de suma importância, aonde os sindicatos têm esse controle, conseguem ter esse controle com os trabalhadores adoecidos, para a gente ter dados reais nossos. Porque aquela pesquisa, ela foi feita de 2007 a 2009, e a tendência nos leva a crer que hoje, em 2016, a gente conhecendo como conhece os ambientes de trabalho, que a tendência não é diminuir. E aqueles números que o INSS nos dá, aquilo ali é os números oficiais, mas a gente tem muitas restrições
e tem dúvidas com relação ao que nos é apresentado. Então, diante desse fato, a gente tem tentado, desde 2010, que eu estou na Federação da Alimentação, e depois, nesse período que eu estive também à frente da Secretaria de Saúde da CUT, e aí globaliza um pouco mais, porque a gente tem que trabalhar com vários ramos de atividade, e a gente encontrou essa dificuldade, né, dos sindicatos nos apresentar, terem dentro da Secretaria de Saúde, alguém que possa, alguma assessoria. A gente sabe que os sindicatos hoje, né, têm que fazer a luta política, mas essa questão, para nós, eu entendo que é fundamental e tenho tentado repassar isso, porque é aquela questão que foi colocada com relação ao nosso tema. A questão é custo ou é investimento que se faz, né, dentro dos ambientes de trabalho. E dentro dos sindicatos, também a gente tem que fazer essa reflexão. Bom, é custo tu ter um médico do trabalho? É custo tu ter uma psicóloga? Para mim é investimento. E a gente tem tentado, né, conscientizar os nossos parceiros que isso é investimento. Evidentemente que aí tem que se fazer aquela avaliação aonde comporta tu ter uma equipe talvez multidisciplinar, que seria o nosso sonho, quem faz saúde do trabalhador, que a gente pudesse contar com uma equipe multidisciplinar dentro de um próprio sindicato para tratar as questões, né? Porque aí eu entendo que nós teríamos muito mais força, até dentro para negociar numa convenção coletiva, tu colocar alguma cláusula específica com relação à saúde do trabalhador. Eu sou também da cidade de Pelotas, sou um conterrâneo, eu e o Júlio lá, e eu militei desde 92 até 2010 no Sindicato de Alimentação. E a gente, depois de batalhar muito também, conseguiu ter uma psicóloga, que nós fazíamos um trabalho que a gente chamava o Grupo da Lera, porque começou a surgir muito essa questão. E a gente conseguiu dar uma alavancada em algumas questões lá, principalmente com relação a acordos coletivos, porque as empresas não nos permitiam que nós entrássemos nos ambientes de trabalho para fazer uma verificação, uma visita, como a gente costumava falar, a dizer, uma visita à verificação de condições de trabalho. E a partir do momento que a gente começou a mostrar dados do adoecimento das pessoas, e aí a questão não se limita simplesmente à questão da LER, ela vê na questão do assédio moral, da doença mental e tudo mais. Porque a gente sabe como é que funciona dentro de uma indústria a pressão por atingir metas e tudo mais. E a gente conseguiu lá em Pelotas fazer isso aí, colocar nas convenções coletivas, pelo menos o direito da gente visitar o ambiente de trabalho. E aí nós levamos o médico do trabalho, depois contratamos a psicóloga, depois contratamos até uma perita, assessora, assistente, que ela nos auxiliava também a fazer depois os relatórios. E a gente tem tentado, no nosso ramo, fazer com que isso seja possível. Infelizmente, a gente não tem conseguido, com raras exceções. A gente tem agora um engenheiro de segurança do trabalho que nos presta assessoria na federação, para fazer alguma perícia, mas também que está dentro do contexto que foi contratado para fazer também qualquer tipo de atividade, inclusive algum seminário. Mas então a gente vivencia essa falta, às vezes, de consciência dentro dos nossos próprios companheiros, dos nossos próprios sindicatos. E aí, o que nós podemos fazer e podemos pensar? A gente tem passado essa questão também de tentar fazer com que o movimento sindical, acho que foi o Dari que colocou aqui, tenha uma atuação mais efetiva e mais qualificada dentro desses espaços que hoje estão propícios para a gente fazer discussão, inclusive a discussão das políticas de saúde do trabalhador, que são os conselhos de saúde, e aí entra a questão das comissões intersetoriais de saúde do trabalhador, assistes, e os próprios Sereste, que o Sereste, quando era uma batalha do movimento sindical para conseguir o Sereste. A gente conseguiu o Sereste, a gente não está sabendo aproveitar o Sereste. E não está sabendo também dar o apoio, ter a parceria com o Sereste, porque o Sereste, ele anda se o gestor quiser que ele ande.
Se o gestor não quiser, o CLS não anda. Infelizmente, ainda nós vivemos essa realidade. Então, dentro desse contexto, nós, do ramo da alimentação, a gente também vive, né? Não vamos também fazer um terrorismo com nós mesmos, mas a gente vive um dilema de fazer esse convencimento que a saúde do trabalhador tem que ser prioridade dentro do sindicato. Tem que ser prioridade dentro da centrais, tem que ser prioridade da federação, das confederações. Porque todas as instituições têm lá a pasta, saúde do trabalhador. Não vamos nem entrar no método aqui, como é que às vezes o secretário de saúde do trabalhador trabalha na pasta. É outra forma. Todas conseguiram solucionar o problema, não conseguiram. Mas está lá, mas tudo bem. Mas assim, ó, esse vídeo eu queria mostrar para vocês foi um vídeo também que foi trabalhado depois de muita luta, muita briga do nosso companheiro Siderley, buscar parcerias e tal. Então esse vídeo foi realizado com a parceria do pessoal do Ministério Público, do Ministério do Trabalho, que foi apresentado inclusive no Festival de Gramado em 2013, se eu não me engano. Que é um cargo, não sei se alguém já teve a oportunidade de assistir, e a gente conseguiu fazer um resumo lá de 6 minutos, que dá uma ideia de como é que funciona uma coisa hoje dentro de uma linha de produção numa das grandes empresas, RF, JBS, que hoje estão dominando o mercado. Então, seria para dar uma... Quem nunca viu como é que mata o boi, como é que mata o frango, o que o trabalhador tem que fazer, na linha de produção lá, vai um pedido da China, do Japão, então uma coxa sobre coxa, ela dá para fazer 36 pedacinhos. Imagina o trabalhador ter que fazer de 28 a 32 quartos. De que maneira esse trabalhador vai estar? Então seria mais uma ilustração. E companheirada, é isso, Carlos está falando, está ansioso, né? Mas assim, ó, nós. Então, assim, para encerrar, para não ficar alongando também muito, é a questão de que nós vivemos isso. Eu tenho meus momentos de entusiasmo, de repente, meus momentos lá meio de frustração, acho que faz parte da gente, do ser humano, mas estou com a minha aposentadoria encaminhada, mas não pretendo parar. Até 2018, também já está, a gente está encaminhando a aposentadoria, mas tem coisa que a gente não tem como desistir, porque também a gente tem outra questão que a gente vê, é que a juventude não está inserida nesse contexto. A juventude tem movimento para tudo quanto é coisa que é salutar, que tem que haver pressão, tem que haver movimento, mas para o movimento sindical e principalmente para a saúde do trabalhador, parece que isso aí não, que a juventude não vai chegar nos 40, nos 50, entendeu? Então, diante disso aí, a gente continua, às vezes dando murro em ponta de faca, mas encontrando nesse caminho também parcerias que nos dão força e nos entusiasmam mais a seguir nessa caminhada aí. Encerro aqui a minha explanação rápida, infelizmente não deu para passar o videozinho, vamos tentar noutra oportunidade aí ver o DVD se funciona. E antes da gente abrir para o pessoal também que quiser se manifestar, fazer alguma pergunta para os nossos companheiros, o Tony já colocou aqui, a gente bolou ali, essa atividade nossa no dia 1º e dia 2 foi toda filmada, gravada, vai estar disponível aqui no site da Federação e no site do CREF, tá? As apresentações que foram feitas no dia de ontem e a do Dr. Cláudio hoje, a gente vai gravar ali, depois a gente grava pelas fichas de inscrição, a gente pode mandar para o pessoal que estiver interessado.
Os certificados, eu tenho que ver com o pessoal da organização se conseguiram fazer para entregar, senão a gente vai dar um jeito de mandar, ou o pessoal, ele fica à disposição lá na federação também, da alimentação, que é lá em Jerônimo Coelho, 303, ali no Centro Histórico, perto do Hotel Embaixador. Agradecendo, antes da gente fechar o nosso evento, fazer esse intervalo entre a plenária e a nossa explanação, agradecer os nossos companheiros, o Valdir, o Dr. Cláudio, o Dari, a Fabiane, que estamos nos conhecendo, e esperamos trocar mais algumas ideias daqui para frente. A companheira Anitta, que participa conosco do Fórum Sindical de Saúde do Trabalhador, é uma guerreira nessa área da saúde do trabalhador aí, e o companheiro Dionísio, pela presença e por ter nos atendido e por ter participado. Deixamos aqui o convite, tá? Para que esses parceiros possam, no decorrer desse ano de 2016, participarem conosco das reuniões que a gente faz todos os meses lá na federação, porque eu acho que quanto mais a gente tiver essa convergência de quem faz esse tipo de trabalho, a gente vai ter mais força para elaborar, inclusive elaborar a 12ª em 2017, se Deus quiser. Esperamos que todos estejamos aqui. Agradecer a todos os parceiros que estão aqui, expostos aqui nessa faixa, principalmente aqui a Fundação, que tem nos cedido o espaço, tá, como parceira, e principalmente a presença de vocês por ter nos prestigiado no dia de ontem e no dia de hoje, até esse presente momento. Então, o meu muito obrigado a vocês, e agora nós abrimos para a plenária, para quem quiser fazer pergunta, trocar ideia, colocar alguma experiência para nós aqui, que é a nossa programação. Nós vamos programamos até às 12h30, que é um bom horário para depois a gente sair e almoçar tranquilamente. E eu estou saindo daqui, vou para a reunião da CIST participar, porque tem uma reunião da CIST hoje, a gente está inserida nesse espaço aí também, fazendo discussão de saúde do trabalhador. Muito obrigado.